Voltamos para o Santana, então. Existe alguma situação que faz com que o beneficiário do benefício tenha um reajuste fora do salário mínimo? Não. Benefício é o valor do salário mínimo. E como o apenado, independente dele estar trabalhando, e a gente sabe de casos que ele não tem passado de trabalho, ele consegue receber R$800 por mês? Não, aí o senhor está falando do auxílio reclusão, que na verdade é um benefício que é para os dependentes, né, para a família da pessoa que está reclusa. E aí existe um critério não é de renda, né? Tem uma tabela que é progressiva também, que veio aumentando com o tempo, que condiciona ao valor que o preso recebia, que a pessoa recebia, né, que o segurado recebia quando ele foi preso. Mas aí a pessoa ela tem que estar contribuindo para a Previdência. Não existe auxílio reclusão para o dependente sem o segurado, que é a pessoa que foi presa, estar contribuindo para a Previdência. Isso não existe. Tá ok. Só isso mesmo. Muito obrigado. Mais alguém? Eu quero fazer uma Marilene. pergunta. Por exemplo, se a pessoa estiver trabalhando, ela recebe lá, suponhamos, 4, 5 mil reais. De repente sofre um acidente e ela vai ser aposentada por invalidez. O salário dela vai ser quanto? Não tem como falar certinho qual vai ser o valor. Mas ele tem base como? Mas a aposentadoria por invalidez é o maior valor de benefício que tem dos benefícios da Previdência, porque o cálculo é feito em cima de 100% do salário de contribuição. 100% do salário que é descontado, né, do valor que é pago para o INSS. Aí, nos outros benefícios, cada um tem um valor, né? Então, a gente fala que é a aposentadoria que tem o maior valor, assim, em termos de benefícios. Deixa eu só falar rapidinho, só para complementar. Do cálculo do valor dos benefícios, é sempre feito em cima dos 80% melhores salários de contribuição. É feita uma média dos 80% melhores salários de contribuição de 94 para frente. Aí é limitado ao teto, né, que é 3.600 e alguma coisa. Mas, no caso, eles podem usar 100% do valor da contribuição no cálculo, né, 80%, 70%, 75%, tem vários tipos de valores, né, várias porcentagens de utilização do valor do salário de contribuição. No caso da aposentadoria por invalidez, é feita essa mesma média, como é feita nos outros casos, só que é usado o valor total da contribuição no cálculo, e não as outras porcentagens. Bom, eu já tive mais ou menos a resposta do que eu precisava. É porque eu recebo um auxílio e gostaria de saber como fazer para aposentar, mas eu já escutei. Eu não tenho, assim, não paguei muito tempo a Previdência. E o pouco que paguei, eu perdi os documentos e não encontrei. A senhora recebe o benefício para pessoa com deficiência? É isso. Outra questão importante também, assim, que nem a gente falou, né, com relação aos documentos de prontuário médico, também é a questão da carteira de trabalho, né? Às vezes a pessoa ela acaba migrando para o BPC porque ela não tem aposentadoria reconhecida. Porque o nosso sistema, ele é recente, né, que a gente fala de 75 para frente. É o que aconteceu. E aí, às vezes, a pessoa não consegue comprovar que trabalhou, porque a empresa fechou, porque não consegue localizar os donos. Então, a pessoa não tem como fazer o INSS reconhecer aquele tempo que ela trabalhou. E aí ela não tem direito à aposentadoria. Então, é complicado. Então, manter sempre os documentos em ordem, né, tomar um cuidado especial com a carteira de trabalho, não só por perda, mas assim, para não danificar, para não deixar cair líquido, para não deixar ela se desfazer, né, porque a tendência, né, ela para mim foi muito bom, porque eu recebo esse auxílio, veio atrasados,
mas eu tenho medo que eu venha a perder. Tenho 73 anos, já faz uns 8 anos que eu estou recebendo. Então, no caso da senhora, a senhora recebe não pela deficiência, a senhora recebe por ser idosa. Ah, é. Então, aí no caso da senhora, a senhora não perderia pela questão da deficiência, né? Se a deficiência se mantiver ou não, isso independe. Agora, vamos supor que a senhora se case ou que a senhora venha ter um companheiro e que esse companheiro ele tenha uma renda. Aí, se for feita a revisão e ultrapassar esse critério aí, né? Se 1/4 do salário mínimo, aí o benefício ele é cessado. Só nesse caso que existe possibilidade da senhora perder o benefício. Só no caso de... Graças a Deus. Muito obrigada. Você disse que no caso da aposentadoria por invalidez, né, se volta para o mercado de trabalho, você tem que fazer todo o processo de reavaliação de novo se a pessoa perder o emprego. Queria saber se você soube de algum caso que conseguiu recuperar a aposentadoria por invalidez ou de uma outra forma, como você fala. Essa é uma questão. E o segundo esclarecimento com relação se uma pessoa ela trabalha, como o Zé Carlos falou, tem a questão que os pais morrem. Aí ela teria que optar pela aposentadoria por invalidez ou pela pensão dos pais. Não acumula aposentadoria. Acumula? É isso, obrigado. Acumula. A pergunta dele foi meio confusa, não entendi muito bem. Você quer esclarecer melhor, Daniela? Devolve o microfone e o Luiz Flávio pergunta. Dá uma sistematizada, Luiz Flávio. São só duas dúvidas. Eu queria saber se, acaso da aposentadoria por invalidez que opta para ir para o mercado e perde o emprego, se você sabe de algum caso que essa pessoa conseguiu ter uma outra aposentadoria por invalidez, do tipo assim, ela vai para o mercado e perde. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é com relação à pensão dos pais, né? Por exemplo, a pessoa trabalha. Aí ela vai se aposentar por invalidez e acontece já tem um pai falecido. Aí ele tem que fazer opção por um dos dois benefícios? Em relação à primeira pergunta, a gente não tem conhecimento, porque a gente não faz o acompanhamento desses casos, né? A gente não faz o acompanhamento efetivo desses casos. Então, com relação à segunda, a gente precisa se informar e aí a gente se compromete a trazer essa resposta para vocês, tá? Porque, no caso, por exemplo, se a pessoa é aposentada por invalidez, é porque ela teve o direito reconhecido, né? O médico reconheceu que ela ficou incapaz antes de completar os 21 anos, né? E aí, por outro lado, como a idade para a pessoa começar a recolher é de 16 anos, para a pessoa ser aposentada por invalidez até os 21 anos, é raro isso acontecer, né? Porque, como eu disse, o critério para aposentadoria por invalidez é a pessoa estar num auxílio-doença, dificilmente a pessoa dá entrada e aposenta por invalidez diretamente, a não ser que seja alguma coisa muito grave, mas a pessoa tem que ter 1 ano de contribuição, tem que ter qualidade de segurado, né? E tem que ter a carência, que a gente fala. Então, a não ser que a pessoa tenha sofrido um acidente ou que seja alguma coisa muito grave para a pessoa ter ficado inválida antes dos 21 anos. Porque as duas coisas são quase que, vamos dizer assim, uma coisa não casa com a outra, né? Os critérios eles são bem diferentes. É um espaço um intervalo muito curto de tempo dos 16 aos 21 para a pessoa ficar inválida, tá? Não é que isso não acontece. Mas é difícil a pessoa começar a trabalhar logo com 16 anos. Hoje, né? Antigamente registrava menor de idade. Hoje em dia, 16 anos, dificilmente a pessoa ela já entra no mercado de trabalho. A não ser que a pessoa recolha por conta, mas a gente se compromete a dar essa resposta para vocês. Tá? Como menor aprendiz e coisa, então é muito difícil. Mais alguém? Lá no fundo, depois volta ali para o Instituto.